Olá, boa tarde. Estamos a dias de conhecer o ranking das escolas, uma avaliação do secundário que levanta algumas questões. São elas que vão centrar hoje a nossa conversa, dentro de instantes, com Graça Franco, diretora de Informação da Renascença. Para já, ficamos com os temas que marcam a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A escravatura não é uma questão do passado, mas uma realidade trágica da atualidade, com muitos cúmplices em crimes contra a humanidade. Um alerta do Papa que quer inspirar a oração dos católicos neste mês de fevereiro. Não podemos ignorar que hoje há esclavitud no mundo, tanto ou mais, quizás, que antes. Recemos por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas y de la prostitución forzada y de la violencia. Faccio appello specialmente ai governi perché siano affrontate con decisione le cause di tale piaga e siano protette le vittime. Tutti però possiamo e dobbiamo collaborare denunciando i casi di sfruttamento e schiavitù di uomini, donne e bambini. O Papa ensina a rezar. Tem sido assim nas últimas semanas, durante a audiência geral, e esta quarta-feira não foi exceção. Francisco disse que a oração cristã é comunitária e recorda as necessidades de todos, numa reflexão dedicada ao Pai Nosso. Uma oração sem espaço para o individualismo ou para a palavra eu. Le domande più elementari dell'uomo, come quella di avere il cibo per spegnere la fame, sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana nessuno chiede il pane per sé. Dammi il pane di oggi. No, dacci. Lo supplica per tutti i poveri del mondo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O lugar do homem na sociedade atual esteve no centro das jornadas formativas do Clero do Sul. O clero das dioceses do sul do país esteve reunido em Albufeira para refletir sobre o homem, caminho de Cristo e da Igreja. Umas jornadas de atualização que congregou os padres das dioceses do Algarve, Beja, Évora e Setúbal. Atividades fundamentais para aprimorar e partilhar as prioridades e projetos pastorais. É bom e necessário este tempo de juntar-nos para avaliar o que fazemos, para programar aquilo que está e, sobretudo, para sentir aquilo que nós somos como agentes pastorais da Igreja. E essa é a dinâmica que nós estamos a tentar seguir, e com um tema muito interessante, que é o tema da antropologia, que é de tentar responder a uma ideia de homem e de sociedade que está mudando. Resulta sempre uma luz que recebemos, que cada bispo recebe naturalmente, e que nos ajuda também a ter, digamos assim, mais força e mais confiança também em propostas que queiramos fazer, quer a nível de cada diocese, quer também das dioceses no seu todo. E sabemos que quando as dioceses decidem caminhar a um ritmo próprio, com parâmetros próprios também, com opções pastorais mais esclarecidas e mais partilhadas, pois é o próprio povo de Deus que beneficia. A Igreja quer conhecer bem a identidade e as especificidades do homem de hoje, para encontrar critérios de anúncio do Evangelho. Estas jornadas tiveram como um dos oradores Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização no Vaticano, que alertou para os sintomas desta sociedade em mudança. Evidentemente que podemos ter uma dimensão, porventura, mais alienada, onde estas perguntas não acontecem porque não paramos. É tal a velocidade do tempo que nós vivemos muitas vezes no instante e não vamos
às questões mais profundas. Porém, o homem continua a fazer perguntas muito profundas e é necessário ter uma linguagem para ele. É necessário fazer a tradução da mensagem do Evangelho para o homem concreto. Nós temos capacidades novas de produzir, de fabricar, e pensamos no homem que deixou de ser a razão direta desse fabricar. Isto não é o mal em si, mas temos de pensar quais são as consequências para esse homem que ficou desempregado, para esse homem que está cada vez mais subjugado pelo funcionamento dos sistemas automáticos e não pela ponderação que ele pode dar em cada momento dos processos de humanização. O homem tem outro modo de se perceber e de se relacionar. Todavia, a Igreja não pode ficar fora desta realidade, mas adaptar-se ao mundo digital. Neste contexto, é muito importante não parar nem ficar estático, apesar das constantes mutações do mundo atual. A tecnologia está a pôr à disposição da humanidade, mas que ao mesmo não tem crescido igualmente a ponderação ética e humanista de tudo isto para acompanhar o progresso tecnológico e científico. Nós temos hoje cada vez mais possibilidades de agir sobre a vida humana, sobre os processos da vida e da sociedade. O número impressiona sempre, o número cativa sempre, não é? O número atrai sempre a atenção. Os princípios não, os princípios que definem e caracterizam e que formam e informam o homem de hoje, esses já não são tão cativantes, mas é por aí que passa a definição do verdadeiro homem, é por aí que passa também a sua realização e, de certa maneira, também o caminho da sua verdadeira alegria, da sua verdadeira felicidade. A sociedade e o homem estão a mudar radicalmente, por isso a linguagem de fé tem de ser adaptada à realidade. Conclusão dos padres das dioceses do Algarve, Beja, Évora e Setúbal, nas jornadas de atualização do clero. Os jovens perguntam e o bispo responde. Um registro de proximidade entre Dom António Marto e a juventude da sua diocese. A Diocese de Leiria Fátima está empenhada em cativar os jovens e centrou durante estes 2 anos as suas dinâmicas pastorais na juventude. Dom António Marto vai percorrer todas as vigararias para se encontrar e dialogar com esta camada populacional. Fé, discernimento e vocação são os pilares desta iniciativa que está em sintonia com o Sínodo sobre os jovens. Este primeiro ano é dedicado mais ao despertar da fé no mundo juvenil e inclui estes encontros do Bispo com os jovens de cada vigararia para os ouvir, sobretudo escutar em primeiro lugar e escutar as questões que eles põem, preparam-nas previamente nas paróquias. A empatia notória entre os jovens e o bispo diocesano num registro de proximidade, Dom António Marto fala com a juventude da Vigararia da Marinha Grande, um processo construtivo que dará frutos num futuro próximo. Eu acho ótimo, acho mesmo que a comunidade precisa de estar mais próxima do nosso bispo para também se lembrar nestes encontros do que é a fé e do que é que realmente estamos aqui a fazer. Eu acho que a maioria dos jovens da minha idade não vão à igreja porque sentem-se obrigados. Ou porque a avó ou o pai diz tens que ir porque faz bem, estás com Deus. Eu acho que se a gente não formos obrigados e ensinarem-nos algo como um hábito, como ir a um café depois do almoço, o que for, eu acho que vai melhor com os jovens, porque infelizmente, e eu falo por mim jovem, quando a gente se sente obrigado parece que já não tem vontade, não é? Muitos jovens que eu comunico falam de Jesus Cristo de uma maneira que faz mesmo parecer que eles não sabem daquilo que estão a falar. Acho que a culpa não é de Jesus Cristo, mas sim deles que não vão ao encontro dele.
Neste diálogo entre Dom António Marte e os jovens da Vigararia da Marinha Grande, as respostas não são um sermão nem uma aula de teologia. O bispo pretende, acima de tudo, perceber os jovens, comunicar-lhes a alegria da fé e abrir horizontes. Não venham fazer um sermão, não venham dar uma aula de teologia, venham fazer uma conversa em família, como quem conversa. E, sobretudo, abrir horizontes e deixar-lhes pistas para eles depois poderem refletir. Não abordo as questões em termos de condenação, procuro tirar teias de aranha que andam na cabeça de muita gente relativamente ao que é ser cristão praticante ou não praticante, relativamente ao que é ser a igreja, porque muitos reduzem a igreja sempre ao bispo e aos papas como se fosse uma multinacional religiosa com a sua central no Vaticano e depois as filiais, enfim. Durante 2 anos, Dom António Marte vai percorrer as vigararias da Diocese de Leiria Fátima e dialogar com os jovens. Um caminho de proximidade entre gerações. Agência.eclésia.pt já sabe que é neste endereço que pode aceder aos temas da atualidade na Igreja Católica. Agora o ensino secundário, cujo ranking volta a ser divulgado. Está connosco Graça Franco, diretora de informação da Renascença. Olá, boa tarde, Graça. Olá, Henrique, obrigado por estar uma vez mais connosco. Realmente este ranking, que estamos a dias de o conhecer, podemos falar de um elemento motivador para as escolas ou também estigmatizante para algumas delas? Olha, eu acho que este foi um passo em frente quando se começou a conhecer estes dados. Aliás, foi por pressão dos jornalistas, na altura dos jornalistas do Público, em 2002, que começaram a surgir dados que o Ministério da Educação tinha muita relutância em dar para que pudessem ser tratados, devidamente analisados. Mas, rapidamente, eu acho que este tipo de listagem acabou por induzir em vários erros e, apesar de todos os esforços para corrigir com outros indicadores, reduzir, de facto, os erros de análise, colaborar com as universidades no tratamento dos dados, etc., acabaram por ter, eu penso que hoje, mais efeitos perversos do que efeitos positivos. E isto porquê? Porque, numa primeira análise, começou-se a falar no ranking das escolas, quando deveríamos estar a falar e sempre num ranking de exames das escolas, porque no fundo uma escola é muitíssimo mais do que as notas dos alunos dos exames e, portanto, por exemplo, em relação ao ensino privado e ao ensino público, começou uma espécie de guerra. Os primeiros lugares são do ensino privado, a escola pública só entra no 20º lugar ou no 5º lugar, o que em si mesmo também é uma guerra que não faz sentido nenhum, porque há escolas no ensino privado que estão, de facto, no topo do ranking e há escolas também do ensino privado que estão nos últimos lugares do ranking, como há escolas do ensino público, enfim, situadas em territórios educativos mais fáceis, digamos, concentração de pessoas com mais escolaridade, portanto, em que os pais têm maior escolaridade ou mais posses, mais recurso à educação, a educação paralela, dados, etc., como é lógico, que estão nos primeiros lugares do ranking e escolas públicas que estão nos últimos lugares do ranking. Portanto, em si mesmo, este público-privado, esta espécie de guerra, em si não faz sentido. E depois começou a ter efeitos muito perversos, porque aquilo que era uma análise de resultados, de objetivos, colocando alguma pressão, com certeza, sobre a comunidade educativa, quer sobre os alunos, quer sobre os professores, acabou, em muitos casos, por ser trabalhar para a nota, ou seja, trabalhar para a nota, quer por parte dos professores é muito limitativo, quer por parte dos alunos também é muito limitativo. E como Portugal tem este sistema de acesso ao ensino superior, que ninguém quer tocar, mas que é profundamente irracional, e em que se estabeleceu que, por exemplo, a entrada em determinados cursos depende exclusivamente da nota no secundário, designadamente a obsessão por medicina, que agora já nem sequer é o curso que exige melhores notas, não é? Mas essa obsessão levou a que haja também, do ponto de vista da nota propriamente dita, distorções dentro das escolas, portanto, em que
os alunos candidatos à medicina, digamos, levam ali um pequenino bónus para ver se entram e se a escola pode dizer os nossos alunos entram todos em medicina ou não. Pronto, agora será outro curso qualquer. Neste elenco de escolas, muitas delas são da Igreja Católica, são projetos educativos ligados a congregações religiosas, ligados à Igreja. Uns lá em cima, outros nem tanto. Como é que a Igreja também deverá ter aqui uma sensibilidade, ao fim e ao cabo, para se posicionar nesta questão educativa? Eu acho que a sensibilidade maior é não ceder à pressão, ou seja, não abdicar do seu projeto educativo e não o trocar por resultados estritos em exames. Portanto, no fundo, educar uma criança, quer seja uma criança de um bairro privilegiado, quer seja de um bairro muito desprivilegiado, é muito mais do que conseguir uma nota no exame. É conseguir que cada um, nas suas circunstâncias, possa dar um máximo. E isso sim é sucesso educativo. O que é sucesso é conseguir a promoção social. Não é que os meninos ricos continuem a ter umas notas muito altas porque têm muitas explicações e, portanto, conseguem. Não é que todos os meninos ricos não tenham muitíssimo valor, também, em alguns casos, e muito trabalho associado, e que não haja nos colégios de topo da Igreja Católica um ensino de excelência, que seguramente há. Mas prova-se que, por exemplo, as mesmas congregações, o mesmo tipo de ensino, podem ter, em zonas muito desprotegidas, em que as crianças têm uma quantidade enorme de, digamos, handicaps, em que a violência doméstica é imensa, em que são cuidadores dos seus próprios irmãos, em que não têm condições nas suas casas para ter uma reserva de estudo, um sítio onde estudar, materiais de estudo, apoio nesse estudo, ou sequer tempo útil para se dedicar ao estudo, não tenham essas mesmas congregações e esses mesmos sistemas de ensino muito sucesso em combater tudo isto. Ou seja, pode-se ter um 12 e isso ser um enorme progresso numa criança. Pode-se ter um 18 e isso ser apenas fruto de alguma inércia numa pessoa que poderia ter 20 ou deveria ter 20. Não é? E eu acho que isso é que é importante explicar também aos pais, que os projetos educativos são muito mais, são formar cidadãos ativos, muito mais do que cidadãos que conseguem entrar no topo das universidades. E depois aquela célebre questão, e já não é nada nova, e a Associação Portuguesa de Escolas Católicas volta a ela com regularidade, que é a possibilidade de escolha dos encarregados de educação poderem escolher o projeto educativo que querem para os filhos. E aqui as tais escolas privadas ligadas à Igreja, mais bem posicionadas nos lugares do ranking, também dizem que se houvesse esta possibilidade de escolha, se o Estado pagasse o mesmo a quem quiser frequentar uma dessas escolas, poderiam lá estar os filhos de agregados familiares de outros rendimentos. Não é? E em algumas estão, também. Em algumas estão, em muitos projetos de excelência da Igreja Católica, digamos que também há cotas ou há bolsas para inclusive agora para alunos vindos de refugiados de Síria e de outros provenientes que foram integrados em alguns desses colégios. Sim. Pois isso aqui é uma questão mais ou menos ideológica. Aliás, o atual ministro quebrou as séries, ou seja, aquilo que podiam ter de bom, que era tratar, por exemplo, os dados e saber, por exemplo, em que escolas é que as crianças não reprovam em todo o percurso. Porque uma coisa é ter uma nota no exame, não é? Outra coisa é ter uma nota no exame depois de ter 3 reprovações até chegar a esse exame, não é? Portanto, são coisas completamente diferentes. E a propósito disso, eu lembro o secretário de Estado, João Costa, que recentemente dizia ele, cito, a escola é muito mais do que o resultado dos exames. E isto para dizer que ele defendia um método que avaliasse a escola pela sua capacidade de inclusão. Até porque essa capacidade de inclusão beneficia os resultados da escola, ou seja, está relativamente provado que nas escolas em que há diversidade cultural, não quero dizer que sejam escolas em que se falem 100 línguas, não é? Porque aí a diversidade cultural pode dar uma grande confusão.
mas naquelas em que há mais pluralidade entre as classes sociais, em que há diferentes culturas, acabam por ter melhores resultados naturalmente, ou seja, isso é positivo para a dinâmica da escola. Mas eu estava a falar, neste momento, uma boa parte dos resultados que eram possíveis tirar de uma série contínua de evolução dos exames, que era aquilo que nós tínhamos com o ranking, que já tem quase, vai fazer 16 anos, foi quebrado. Ou seja, como os exames já não são na mesma fase, agora é na segunda em vez de ser na quarta, é no oitavo, salvo erro, vai ser no oitavo em vez de ser no nono, vai-se acabar com o nono, enfim. A série, ao ser quebrada, já nem permite aquilo que seria uma análise sequencial boa. Portanto, talvez seja o momento de se repensar e de se incluir em uma série de outros indicadores. Penso que os rankings deste ano já vão trazer também outros indicadores e, desse ponto de vista, podem permitir também outras análises. Tomara que nós, na próxima semana, possamos aqui trazer muito do bom destas listagens, e é bom que se diga, listagens das notas dos exames, mas o mais importante é que se fixe na cabeça de pais e de educadores que é bom que haja escolha, é bom que haja uma certa concorrência. Era ótimo que houvesse essa possibilidade de manter contratos de associação em que se pudesse, no fundo, contrariar aquilo que parece uma inevitabilidade em muitos territórios educativos, e isso tanto pode ser feito pelo público como pode ser feito pelo privado, e o ótimo é que seja feito por ambos nesses territórios, mas que se possa também colaborar mais e que se possa, sobretudo, vender que a cidadania é tão ou mais importante do que a nota do exame. Claro. Muito bem, Graça Franco, muito obrigado por este contributo e vamos esperar, faltam uns dias só para conhecermos então esta listagem. Lembro que mais logo, pelas 22h45, ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.